Que coisa linda! Como é bom adorar o Deus vivo. Como é bom adorar o Deus vivo. Aquele que vive, aquele que é eterno, aquele que está no meio de nós. Amém? Queridos, eu queria compartilhar 3 textos com você. Se porventura em algum momento houve uma preocupação no teu coração de você estar ceando na tua casa, eu queria tirar essa preocupação no teu coração. No livro de Atos dos Apóstolos, se você puder abrir a tua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. Atos 2, 46. Olha que bonitinho, fundinho. Agora eu vou falar até mais melódico. Atos 2, 46 diz assim. Era a igreja, eram os Atos dos Apóstolos da época. A igreja nascia ali. Coisa linda é o nascimento da igreja. Se você ler o capítulo 2 inteiro, isso vai impactar o teu coração. Mas eu queria frisar somente o versículo 46 que diz assim: todos eles, todos aqueles convertidos, todos os que estavam em Cristo, todos aqueles que ouviram a palavra da verdade, através dos apóstolos, logo no início da igreja. O 46 diz assim: e perseverando, presta atenção, e perseverando, unânimes, todos os dias no templo. Se você estivesse aqui na igreja, eu ia falar para vocês repetirem comigo. Aonde? No templo. Tá? Ó. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo. E partindo o pão em casa. Presta atenção. Comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Primeira coisa que eu queria aqui, só um adendo dentro desse versículo. O amor invadido ali no coração daqueles homens, daquelas mulheres, o amor de Cristo era tão grande, que eles queriam estar todos os dias no templo. Eles queriam estar todos os dias no templo. Nessa atmosfera que nós vivemos hoje, né, Elaine? Todos os dias eles queriam estar nessa atmosfera. Isso me entristece um pouco, porque hoje mal conseguimos trazer a igreja 2 vezes na semana. Mal conseguimos com que todos viessem pelo menos no domingo. E muitos, infelizmente, vêm somente na ceia, achando que é desnecessário estar com os irmãos. Mas esse texto de Atos, o início da igreja, eles desejavam ansiosamente a estarem todos os dias dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Juntos com os irmãos, compartilhando o que Deus tinha feito. Vocês estão enxergando ali? Eu não estou enxergando. E já embaçou tudo nos meus olhos. Eles queriam estar todos juntos, compartilhando o que Jesus fazia, compartilhando o que Ele fez, sentindo essa presença, como você já sentiu várias vezes, como isso era bom. Mas o que eu queria extrair desse texto 46, ele diz, do versículo 46 do capítulo 2, diz assim: que eles partiam pão nas suas casas, juntos, com alegria e singeleza de coração. Eu não sei você, mas eu com a minha esposa, várias vezes com os meus amigos, na minha casa, enquanto nós falávamos de Jesus, eu não sei se vocês já fizeram isso, nós partíamos o pão, pegávamos o suco de uva e fazíamos a nossa ceia. Porque ele diz em Coríntios que Jesus diz assim: façam todas as vezes que fizerem em memória de mim. Então não há problema nenhum
de eu estar numa roda de amigos na minha casa, com os meus familiares, falando de Cristo, falando de Jesus, nós pegarmos o pão, partirmos, pegar o suco de uva, falar: Senhor, te dou graças, estamos aqui porque nós estamos fazendo memória do Senhor. Não há problema, deixa a religiosidade do teu coração de lado. Você vai fazer isso hoje, e você vai ver como a tua casa vai ser invadida, oh aleluia, dessa presença santa do Senhor, do Espírito Santo. Vai ser uma ceia diferente dentro da tua casa. Você que não fez ainda, né? Algumas igrejas fazem a ceia uma vez por ano. As nossas, né, mais comuns, as evangélicas, fazem uma vez por mês. Mas a Bíblia não diz quando você deve fazer. Jesus, ele disse: fazei todas as vezes que fizeres em memória de mim. Eu posso fazer todos os dias. Eu posso todo dia na casa do Carlos, com a Sheila, falar: Carlos, vamos cear, vamos fazer a memória do Senhor hoje. Posso ir no Leonel, posso ir na Amanda, posso ir no pastor Roberto, posso ir na casa Elaine. Vamos fazer a memória do Senhor hoje. Não há problema. Não há problema, porque nós vamos estar lá para falar de Cristo, para falar do amor dele, falar do que ele tem feito, do que ele está fazendo nas nossas vidas. E todas as vezes a Bíblia fala assim, que eles se ajuntavam todos os dias, eles partiam pão e faziam isso com alegria e simplicidade de coração. Então esse dia é hoje você vai fazer isso na tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E é interessante que eu falei que hoje é um dia especial porque o globo comemora a ressurreição, comemora a vida. E eu queria dizer para você, querido, que nós não cultuamos um Deus morto. Nós não cultuamos uma filosofia, nós não cultuamos uma religião. Nós nos relacionamos com uma pessoa. Nós nos relacionamos com uma pessoa que está viva. Ele vive. Ele vive. Tem um texto de Coríntios que Paulo diz, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 em diante, diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi de Cristo, que morreu por nossos pecados. Ele morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Pedro, e depois pelos 12 apóstolos. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte naquela época, naquele tempo, o relato desse texto. Mas alguns já dormem. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo. E eu quero dizer, como também ele apareceu para mim, Paulo, como um dia ele apareceu para você também. E no texto aqui, pulando para o versículo 20, ele diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as suas primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Porque assim como a morte veio por um, também a ressurreição dos mortos veio por um. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, se você está em Cristo, se você é de Cristo, se você vive Cristo, se você respira Cristo, se você se relaciona com essa pessoa, Jesus,
não há morte para nós. Isso aqui, corpo, pó. A palavra do Senhor diz: aqueles que estão em mim, ainda que esteja morto, viverás. Essa é a minha fé, e eu tenho certeza que essa é a tua fé também. E Mateus capítulo 28, 18 diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Presta atenção agora. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que você e eu nós nos relacionamos com uma pessoa. Ele falou, e eu acredito, Ele está aqui, Ele está aí. Ele falou: eis que estou. Olha a conjugação verbal presente. Ele não diz aqui estarei. Ele fala: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então eu me relaciono com uma pessoa. Eu me relaciono com Jesus. Ele está vivo e eu falo com Ele todos os dias. Só fazer uma observação aqui. No mesmo Mateus 28, 18 diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder é dele. Todo o poder é dele. Tudo o que acontece está debaixo de uma orquestração dele. Aí ele dá uma ordem para nós. Ele dá uma ordem para mim e para você. Presta bem atenção. Portanto, ide e fazei discípulos. Ele não disse aqui, ide e sentai no banco da igreja e fique lá. Ide no culto de domingo somente, tá bom para você. Ele não disse isso não. Ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu queria deixar isso para você. Primeiro, não é pecado você ceiar na sua casa. Se nós pudéssemos fazer isso mais vezes nas nossas casas, mais com a nossa família, seria maravilhoso. Fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Ele disse isso aí. Então não tem tempo, não tem dia, não tem data. Segundo, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele está vivo. Eu me relaciono com uma pessoa. Amém? E Ele disse, eu acredito e você também: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Eu queria deixar isso claro para vocês. Meus amados, nós vamos para a ceia do Senhor. Gostaria muito de estar com vocês, mas nós estamos conectados em espírito, amém? Estamos juntos em espírito, em nome de Jesus. E o Espírito Santo está com todos nós, e é Ele que está dirigindo o teu coração, Ele que está dirigindo os teus sentimentos nesse momento, e é Ele que vai fazer com que as coisas aconteçam na tua casa, nesse exato momento. Eu queria pedir para você já deixar preparado os seus utensílios, em nome de Jesus. Já pode pegar os pães, já pode pegar os cálices.
Ah, apóstolo, mas eu não tenho aquele cálice que é dado na ceia. Não, pode ser aquele copinho do potinho de requeijão. Pode ser aquele copinho de requeijão. Sem religiosidade, irmãos. Pode ser aquele copinho de café. Aleluia. A graça, a questão da ceia não está no copo, mas no ato. Tudo bem? Em nome de Jesus. Aleluia. Desculpa, eu estou muito emocionado, queridos. Estou muito emocionado. Sabe por que eu estou emocionado? Não só pela ausência de vocês, mas eu estou sentindo a presença de Deus muito forte desde quando nós chegamos aqui. E eu tenho certeza que essa presença está dentro da tua casa. Essa presença está dentro da tua casa. Receba isso, por favor, em nome de Jesus. Já pegaram os utensílios? Isso. Você vai consagrar junto comigo, tá? Nós vamos fazer isso simultaneamente. Amém? Nós vamos fazer isso simultaneamente. Em nome de Jesus. Aleluia. Erga o pão na tua casa. Pega o pão. Você que é batizado nas águas por imersão, você que tem um entendimento da ceia, você participará desse momento. Pegue o teu pão, por favor, em nome de Jesus. Pai querido, toda a equipe que está comigo hoje, no dia de hoje, equipe técnica de louvor, alguns obreiros, Senhor, os meus irmãos que estão em casa, nesse momento, eu quero me apropriar da Tua onipresença, da Tua onisciência, da Tua onipotência, e em nome de Jesus, quero consagrar, Pai, esse pão partido, Pai, profeticamente, declarando, Senhor, que é o Teu corpo, que foi partido por nós. Assim consagramos ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Da mesma maneira, Senhor, está aqui essa substância líquida. Nós aqui, os meus irmãos das suas casas, nós erguemos ao Senhor, apresentamos ao Senhor e consagramos ao Senhor. Pai, para nós, nesse momento, profeticamente, Pai, esse suco de uva representa o Teu sangue que foi derramado por nós. Assim consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Aí eu peço para que vocês, na sua casa, distribuam entre os seus familiares, entre aqueles que estão com você, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos distribuindo para a equipe que está trabalhando hoje aqui, para poder atender você na sua casa. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, amor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que bom, Senhor, que bom, Senhor. Que momento maravilhoso, Senhor. Que momento maravilhoso. Estar com o Senhor e estar no Senhor. Estar no Senhor transcende qualquer caos,
transcende qualquer situação, transcende qualquer sentimento. Eu declaro, Senhor, profeticamente, ao inserirmos essa ceia de hoje, aqueles que estão enfermos, serão curados hoje. Aqueles que estão enfermos serão curados hoje, em nome de Jesus. O Senhor não está limitado a espaço, o Senhor não está limitado a tempo, o Senhor não está limitado à medicina, o Senhor não está limitado à ciência, o Senhor não está limitado ao coração arrogante dos homens, o Senhor não está limitado, Senhor, Pai, à ignorância dos homens. O Senhor faz o que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, no momento que o Senhor quiser. Eu quero me utilizar da fé e da atmosfera que eu estou vivendo nesse momento agora, Senhor, e eu quero declarar, Pai, que pessoas ao inserirem, Senhor, ao tomarem, ao participarem da ceia desse domingo, desse dia especial, serão curadas, para a glória e louvor do Teu nome, Jesus, para que o Senhor prove para muitos, Senhor, que o Senhor não está limitado a homens, o Senhor não está limitado a espaço, a tempos, a estrutura, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Citando a palavra do Senhor, pegue o pão, meu querido, minha querida irmã. E a palavra do Senhor diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos em nome de Jesus. Jesus, libera a cura, Jesus, libera a cura, Jesus. Aleluia. Aleluia. Pegue o suco, em nome de Jesus, e diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glorifica aí na tua casa, irmão. Agradeça ao Senhor aí na tua casa. Agradeça ao Senhor na tua casa, em nome de Jesus. Nós vamos cantar mais um louvor. Depois do louvor, o Senhor vai te presentear com uma tremenda palavra vinda do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Louvemos a Ele em nome de Jesus.
sempre proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará em majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Adoramos, Pai, para sempre. O teu reino vive eternamente. Bendirei ao Senhor pra sempre proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Ele reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. Para sempre. Ele reina com justiça, com verdade. A sua palavra é viva e eficaz. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom, o Senhor é bom,
para sempre. Aleluia, Jesus. Amém. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, queridos. O Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Ele continua sendo bom. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra, em nome de Jesus. Quero convidar você que está em casa a continuar nesse clima de adoração ao Senhor, onde o Senhor estará trazendo uma orientação para as nossas vidas, mais uma vez, uma palavra de direção. Amém? Então, abra ou ligue a sua Bíblia, eu creio que abra, porque ligar você já está assistindo do celular, né? Em João 13. Evangelho de João, no capítulo 13. Amém? Enquanto você abre, eu vou orar. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo, porque as tuas misericórdias duram para sempre, se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos mais um dia podendo cultuar o Senhor com liberdade, podendo, Senhor, cear, fazer esse ato profético, Senhor, onde no meu coração veio uma aflição tremenda, onde eu senti do Espírito que essa liberdade, ela é momentânea e que logo nós não teremos mais essa liberdade de te adorar da mesma maneira. Mas que o Senhor, o desejo do teu coração nos fortalecer para que nós venhamos vencer este mundo e não desistir do Senhor em hipótese alguma, Senhor. Muito obrigado, Pai. Estamos vivendo um tempo de grande transformação, onde nós sabemos, Pai, que o inimigo, o adversário que anda ao nosso derredor, bramindo, tentando nos devorar, ele tem os planos deles, mas os do Senhor são sempre superiores a toda e qualquer arquitetação do mal, em nome de Jesus. Nos direciona em tudo, que essa palavra venha, Senhor Jesus, não veio de mim, ela é do teu Espírito Santo, ela não é uma palavra de minha autoria, mas é tua, e eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor venha em nome de Jesus nos direcionar, assim como falou comigo, que fale com cada um de nós, para que nós venhamos a sair daqui mais fortalecidos do que nunca, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 2, diz assim: Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Amém? Deus, aqui nesse momento de ceia, nesse momento, os últimos momentos finais de Jesus na terra, a gente sabe, isso como prólogo, eu quero usar esse texto como um início. Nesse momento em que Jesus vivia os últimos tempos dele na terra, ele lava os pés dos discípulos. E eles se escandalizam, porque esse tipo de trabalho era dos serviçais, era um dos trabalhos era um dos trabalhos menores que um serviçal poderia fazer. E Jesus, ele tomando a toalha, ele lava os pés dos discípulos.
E aí os discípulos não entendem. Pedro, como sempre, ele toma a frente e fala, mas Senhor, o Senhor vai fazer isso conosco? Ele fala assim, o que eu faço agora, vocês não estão entendendo. Mas, mais tarde, vocês vão compreender. Então, quero começar essa mensagem falando que o agir de Deus sobre as nossas vidas, os momentos que o mundo tem passado, independente de coronavírus ou não, né? Esses momentos que nós estamos passando, esses derradeiros momentos que está abalando a vida individual de cada um, está abalando desde as estruturas econômicas do planeta, desde as estruturas econômicas dos países, dos estados, dos municípios, das cidades, dos bairros, da sua e da minha casa, da sua e da minha empresa onde trabalhamos, ou do negócio que você faz gestão, do negócio que é seu. Tudo isso nós talvez não entendamos, eu vou dizer que nós não entendemos. Algumas coisas nos são visíveis e nós, à luz da palavra, podemos ter um prelúdio, podemos ter um vislumbre do que pode estar ocorrendo, mas os intentos e a maneira invisível de Deus estar, a maneira como Deus está agindo não é do nosso conhecimento, e Deus faz questão disso, de que não seja do nosso conhecimento. É sobre isso que eu quero falar. Porque a nós não é revelado todos os mistérios, mas no tempo oportuno o Senhor assim os revela. E aqui Jesus fala, olha, você não está entendendo, Pedro, vocês não estão entendendo, mas no tempo oportuno eu vou fazer vocês entenderem, no tempo oportuno vocês vão entender. Então eu quero trazer essa mensagem com o intento do coração do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos a sair daqui mais fortalecidos e entender que toda e qualquer situação que nós venhamos, que nós estamos e vamos vir a passar, elas estão totalmente sob o domínio e controle de Deus. E que talvez você não saiba de nada do que possa estar por vir. Provavelmente nós não sabemos. E muitas vezes nós achamos que Deus não está muito aí com a situação. Mas tudo está na soberania e no poder do nosso Deus Altíssimo. Amém? Eclesiastes 11:5. Vamos a Salomão. Eclesiastes 11:5. Acho que é depois de Provérbios. Obrigada, minha amada. Obrigada, pastora Linda. Amém. Eclesiastes 11:5. Diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aqui, Salomão ele fala assim, olha, Deus faz todas as coisas, tudo está no domínio e no controle dele. Nós temos conhecimento de algumas coisas, mas nem todas nós vimos. Nem todas estão ao alcance dos nossos olhos naturais. Quando ele fala aqui que tu não sabes o caminho do vento, nós sabemos que o vento existe. Nós sabemos que, nós sentimos o vento, nós até temos um vislumbre da direção que ele pode estar tomando, mas nós não sabemos qual a direção que ele vai tomar. Nós não sabemos a trajetória do vento. A ciência pode até tentar algumas coisas, mas nem tudo nós conhecemos. Mas nós sabemos que o vento existe. Porque é obra de Deus. Mas o conhecimento pleno dele nós não temos. Da mesma forma, aqui Salomão fala assim, o autor fala assim, que nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. A ciência sabe que a criança é gerada no ventre materno. A ciência sabe que a criança, ela demora 9 meses para ser totalmente formada. A ciência sabe, a ciência permeia muitas coisas. Mas qual o olho humano que consegue enxergar o nascer, o formatar do osso, dos ossos, de uma carga óssea, de um crânio dentro do ventre materno?
A criação das células, a criação de todas as coisas. Quem consegue ver? Então o Salomão aqui fala assim, olha, Deus fez tudo, mas nem tudo está à vista dos seus olhos. Nem tudo está visível aos nossos olhos. Nem tudo Deus permite que nós venhamos a ver e a enxergar. Porque Deus tem uma maneira invisível de agir e de trabalhar. E que não está no nosso alcance. E não é porque nós não estamos vendo que significa que Ele não está agindo. Ele age mesmo que nós não o vejamos. E por que Deus não quer que nós venhamos a ver o agir dele? Porque nós não temos essa condição de vermos com os nossos olhos o agir invisível de Deus. Por 2 motivos. Primeiro, é porque a relação que Ele estabeleceu entre eu e você com Ele, a relação que Deus estabeleceu do homem com Ele, foi baseado na fé. Em Hebreus 11:5, diz assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Em Abacuque também, em Abacuque 10:4 e Hebreus 10:38, diz que o justo viverá da fé. O justo viverá por fé. Então a maneira como Deus resolveu se estabelecer de relacionamento conosco é baseado totalmente na fé. Então nem tudo Deus vai permitir que nós vejamos, nem tudo Deus quer que nós saibamos, nem tudo Deus quer abrir aos nossos olhos visíveis. O agir de Deus neste momento, na minha e na tua vida, ele está acontecendo mesmo eu e você não enxergando. Deus está trabalhando mesmo em meio ao caos. Deus continua trabalhando, Deus continua fazendo, Deus continua realizando. E é interessante lá em Provérbios 25:2, abre lá em Provérbios 25:2. Um pouquinho para trás. Provérbios 25:2 diz assim, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. A glória de Deus é encobrir as coisas. E a glória dos reis ou dos homens é descobrir, é expor, é mostrar o seu conhecimento, é mostrar as coisas, é desnudar, é desvendar. A de Deus não, é tornar mistério. Essa é a glória de Deus. Então, isso significa, aqui também Salomão está dizendo assim, que Deus não faz questão nenhuma de dar satisfação para mim e para você do que Ele faz e de como Ele faz. Deus não faz questão nenhuma de dar satisfação para mim e para você da maneira como Ele faz o que Ele faz. O que nós temos que fazer simplesmente é crer. Nós temos que confiar em Deus, mesmo não tendo as explicações que nós desejamos. Mesmo não tendo as explicações para o que nós estamos vivendo. Mesmo não tendo explicação para o momento de vida que você passa. Mesmo não tendo explicação de que muitas vezes nós podemos estar totalmente na presença dEle, coisas difíceis estarem acontecendo conosco. Nós queremos explicações, mas Deus não quer muitas vezes dar explicação para nós. Deus quer que nós venhamos somente a confiar. E eu quero falar para você, meu querido, para mim e para você, é que nós temos que fortalecer a nossa fé no Senhor. Nós temos que fortalecer e crer cada vez mais no Senhor, porque os dias que se aproximam não serão dias bons. Mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando. Pelo contrário, isso significa que Ele está agindo. Isso significa que Ele está em plena ação ao meu e ao seu favor. Isaías 55, 8 e 9, um texto que nós conhecemos bastante, mas eu quero que nós venhamos a abrir ali para falar desses versículos. Diz assim, porque os meus pensamentos, aqui é Deus falando para o homem, os meus pensamentos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui, Isaías está dizendo assim, que a maneira
de Deus agir está fora da minha e da sua compreensão, porque é muito mais alto, é muito maior. A maneira como Deus age não nos cabe compreender. Não nos cabe querer dissecar o agir de Deus, como Ele vai agir. Nós temos que simplesmente crer no que Ele faz. E assim como os discípulos ali que estavam recebendo ali aquele ato de Deus, de Jesus, lavando os pés deles, os quais eles não estavam entendendo, Jesus falou para eles: olha, vocês não estão entendendo agora, mas vocês vão entender depois. Vocês vão entender depois. Porque Deus continua soberano, mesmo quando nós não entendemos o agir dele. Deus continua sendo soberano, mesmo quando nós não entendemos o agir dele. Lá em 2 Timóteo 1, no versículo 12, a parte B, diz assim: que eu sei em quem tenho crido. Queridos, muitas pessoas creem no que Deus faz. Muitas pessoas creem nas coisas que Deus faz, mas o nosso relacionamento não tem que ser a nossa fé, a nossa crença, não tem que ser nas coisas que Deus faz. A nossa fé, a nossa crença tem que ser na pessoa do Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, no caráter imutável de Deus, no caráter da pessoa de Jesus, no caráter do Senhor. Nós não temos que estar firmados nas coisas, mas nós temos que estar firmados no caráter de quem nós cremos. Quando nós confiamos no caráter de Deus, nós não podemos levantar dúvidas de que Ele está fazendo o melhor para cada um de nós. Então a nossa fé tem que estar no caráter de Deus. E o caráter de Deus é bom, a vontade dEle é boa, o desejo dEle para as nossas vidas é o melhor, os pensamentos dEle sobre nós são os pensamentos de paz e não são pensamentos de mal. E eu quero começar dizendo isso para mim e para você, porque nós, muitas vezes, não conseguimos entender. E isso faz com que nós venhamos a desfalecer. Talvez muitas pessoas estão em casa hoje, muitas pessoas nesse momento de quarentena, e a gente vê isso. A gente vê as pessoas desesperadas, porque elas precisam trabalhar, elas precisam receber, elas precisam ter sustento, elas precisam das coisas básicas. E talvez eu e você, que recebemos o salário no final do mês, não estejamos com toda essa preocupação. Mas tem pessoas que estão. E é legítima essa preocupação. É legítima essa ansiedade. Mas acima de tudo nós temos que crer. Acima de tudo nós temos que crer no caráter de Deus. Porque Ele vai ter sempre o melhor para cada um de nós. Amém? Lá em Mateus 16, 23. Mateus 16, 23. Jesus exorta Pedro. E a gente conhece esse texto. Quando Pedro primeiro é usado pelo Espírito de Deus para falar de Jesus, e agora é o contrário. Jesus, a Bíblia diz assim, no versículo 23 de Mateus 16. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha que interessante. Aqui vem o segundo ponto. O primeiro ponto, porque Deus não revela para nós a maneira invisível dele agir. Porque Deus não nos deixa desnudo aos nossos olhos o operar dele, enquanto ele age. Porque isso não é muito claro para nós. Primeiro, porque o relacionamento nosso com Deus é baseado pela fé. Deus estabeleceu a fé para nós nos relacionarmos nele. E o segundo ponto é porque Deus não quer que nós vejamos como ele age, também para não permitir que Satanás o veja. Olha que interessante. Satanás, a Bíblia diz lá em Salmo 8:5, diz que Deus fez os anjos pouco maiores do que os homens. Deus fez o homem pouco menor do que os anjos. Pouco menor. Então os anjos, eles têm uma similaridade. Nós temos muita similaridade com os anjos. Está em Salmo 8:5. Só que Satanás, ele era um anjo. Ele é um anjo caído. Então, ele tem uma mente parecida com a do homem. Satanás tem uma mente parecida com a nossa. Ele é um anjo caído.
E a sua sabedoria está um pouco acima dos homens no seu estado original, mas é uma sabedoria corrompida. E aí Deus fala que, aqui para Pedro, olha, ele está falando com Satanás que está atuando em Pedro. Ele diz assim: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. E Jesus está referendando isso, está falando, olha, você, Satanás, está cogitando das coisas de homens, porque você pensa como os homens, muito embora com QI mais elevado. E é por isso que Satanás não consegue entender a forma de Deus agir. E Deus deixou isso invisível aos olhos dos homens para deixar também Satanás confundido, para não deixar desnudo aos olhos de Satanás. Então é por isso que ele não consegue entender a maneira de Deus agir. Lá em Efésios 3, versículo 8, para nós entendermos como Deus age, entendermos pela palavra, não enxergarmos. Efésios 3:8 diz assim. Diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não vou falar desse versículo, porque esse versículo é uma pregação inteirinha. Esse texto esses versículos que eu li é uma pregação inteira, mas aqui mostra a onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Deus, ele nunca é pego de surpresa, meus amados. Deus não precisa improvisar nada. Tudo que foi estabelecido já era do conhecimento de Deus. Por isso que ele fala para Pedro ali, para Satanás que está em Pedro, ele fala, olha, você cogita das coisas dos homens. Deus já é presciente, onisciente, já é onipresente, Deus já sabe todas as coisas. Deus já preveu um cordeiro antes de formar o homem, porque quando ele formou o homem, ele sabia que o homem ia pecar. Então ele já proveu o cordeiro antes da fundação do mundo. Deus já proveu o cordeiro antes da fundação do mundo, porque ele sabia que quando ele criasse o homem, ele sabia que o homem ia pecar. Então tudo está no domínio, no controle, na soberania e na ação plena de Deus. Deus continua no governo, no controle de todas as coisas. E esse mundo que nós vivemos continua no controle, no domínio e na soberania de Deus. Nada está fora do seu alcance, nada está fora do seu controle. Deus é organizado. Deus, ele é planejado e ele é organizado, ele não improvisa nada. Deus não espera um ato para poder criar um improviso. Deus já articulou tudo. Antes que tudo acontecesse, Deus já tinha tudo articulado. E Satanás, ele sempre travou uma batalha contra o povo de Deus. Desde que Deus criou o povo, só para nós entendermos a maneira como o inimigo atua. Como é a maneira de pensar do homem e do diabo. Desde a criação dos tempos, desde a criação do mundo, quando Deus escolheu um povo para ele, o que Satanás fez? Ele perseguiu o povo. Ele perseguiu o povo de Deus o tempo todo. Ele queria destruir esse povo. O povo, através da lei, sempre esperou por um Messias guerreiro, um Messias militar. Aqui, quando nós lemos o primeiro texto, os discípulos de Jesus, eles esperavam um rei militar, um rei que viesse livrá-los das mãos de Roma. Quando a mãe deles fala assim, olha, deixa os meus filhos, quando o Senhor estiver no seu reino, deixa meus filhos sentarem uma à direita e outra à esquerda. Ela não estava falando de reino celestial, ela estava falando de reino terreno. Eles estavam crendo que Jesus ia estabelecer um reino terreno.
visão de homem. E Satanás também com a mesma visão. Satanás fez de tudo para poder matar Jesus. E eu vou chegar lá onde isso nos afeta. Quando os doutores da lei falaram assim, nós somos descendentes de Abraão, aí Jesus falou assim, desta pedra Deus pode ressuscitar, Deus pode suscitar herdeiros para Abraão. Quando Deus fala assim para Abraão, Abraão, olhe para as estrelas dos céus. Lá em Gênesis 22 ele fala, eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Deus está falando para Abraão, Abraão, como a areia da praia do mar, eu vou suscitar descendentes físicos para você. Vai ter a descendência física para a tua posteridade. Mas quando Deus fala para ele, olha para as estrelas do céu, Deus estava falando dos herdeiros, Deus estava falando da descendência espiritual, Deus estava falando dos herdeiros que somos eu e você, descendência espiritual do Senhor, não descendência de sangue, mas descendente de fé, descendente daquele que creu em Jesus. Então Deus já havia estabelecido, só que Satanás não sabia e nem o homem entendia. E aí Satanás perseguiu o povo. E quando persegue o povo, vem Jesus, ele faz de tudo para Jesus morrer. Porque ele acreditava que quando Jesus morresse, tudo acabaria. Só que quando Jesus morre, tudo começa. Ele tem uma visão somente terrena das coisas. Porque os planos e os mistérios de Deus não foram revelados até então. E é através da igreja que os planos de Deus começam a ser revelados. Muito embora ainda o agir de Deus continua sendo invisível, o agir de Deus continua fora do nosso alcance, dos nossos olhos e do nosso entendimento. E não cabe a nós pedir a Deus explicações das coisas que Ele está fazendo ou das coisas que Ele vai fazer. Compete a nós somente entendermos e cremos e nos submetermos à vontade dEle. Então os discípulos não entendiam que o reino de Jesus era espiritual, que o reino de Deus era espiritual. E o diabo também não entendia. Então Deus não revelou por quê? Porque o nosso relacionamento com Ele foi baseado na fé. Deus não revelou por quê? Porque Ele também não quer que Satanás, Ele não quis que Satanás também tivesse esse discernimento do agir invisível de Deus. Amém? Então, por que o agir de Deus é invisível? Primeiro, porque o agir de Deus vai além da nossa compreensão. O agir de Deus aqui em Efésios e também lá em Isaías 55 diz que vai além da minha e da sua compreensão. Quantas coisas você não passou? Quantas coisas já aconteceu com você e que você não entendeu, mas que depois, com o passar do tempo, você teve pleno discernimento do propósito que Deus tinha para aquela situação na sua vida. Então o agir de Deus, ele vai além da nossa compreensão. E o segundo ponto é que, além da compreensão de Satanás. Por quê? Porque Satanás é usado para os propósitos de Deus. E é aqui que começa a palavra, amém? O agir de Satanás, o que ele faz é usado por Deus para um propósito maior na minha e na sua vida. Tem muita gente dando muitos holofotes para Satanás. Tem muita gente dando muito crédito, muito louvor a Satanás. Tem muita gente com muito medo. Tem muita gente com muito medo do adversário. Muita gente com muito medo. Tem gente que entra numa mistificação, né? Ai, Satanás, ai, ele vai agir na minha casa, ai, isso, ai, aquilo. Eu quero dizer para você, meu querido, eu quero dizer para você, para confortar o teu coração, que nenhum plano de Satanás é páreo para o nosso Jesus. Nenhuma arquitetação do mal é páreo para os planos de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Nenhuma. Nenhuma. Qual a aflição? O que está permeando o teu coração agora? Qual que é o medo que está tomando conta do coração do povo, do mundo? Qual é o meu e o teu medo? Eu
Eu quero dizer para você que o medo é o contrário da fé. A fé não é a firme convicção das coisas que se esperam, a certeza das coisas que você ainda não vê. O medo é a certeza, é a firme convicção de algo ruim que você ainda nem viu, nem sabe se vai acontecer. É não estar crendo que Deus vai agir no meio desse ocorrido. O medo é o contrário da fé. E o povo, infelizmente, está sendo tomado pelo medo. Eu não estou dizendo que a gente não tem que se prevenir com nada. Mas não é esse álcool que cientificamente comprovado pela ciência que não mata nada, que vai nos curar, que vai nos... né? O sabão é muito mais eficiente do que esse álcool. A palavra de Deus diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. O Senhor está guardando a tua casa? Como? Você só está crendo nisso ou você está trazendo ele de fato para a tua casa? Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Em vão vigia a sentinela. Então vai chegar a hora em que Deus vai tirar o diabo de circulação. Olha só, a gente acha que Deus, ou então que o diabo é tão poderoso, e nós acabamos de ver que Deus fez ele um pouco maior que os homens. Deus fez ele um pouco maior que os homens. Em Apocalipse 20, abra lá só para nós termos uma ideia. Apocalipse 20, versículo 1. Olha que tremendo. Diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Olha que interessante, quantos anjos Deus mandou? Miríades de anjos. Deus mandou milhares e milhares de anjos para segurar Satanás. Deus mandou quantos anjos? Um anjo foi suficiente para prender Satanás. Ele deixou muito claro aqui, Satanás, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, vírgula, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Um anjo, querido, um anjo. Um anjo. Nós estamos dando mais valor a quem? Maior é o que está em mim e em você. Maior é o que está em mim e em você. Praga alguma vai bater a tua tenda, nada vai chegar até você se você estiver realmente aliançado em fidelidade com Deus. Aquele que está em nós é muito maior e nenhum de nós precisamos ter medo. Nenhum de nós precisamos ter medo. Aí eu quero dizer algo para você que é algo... Às vezes a gente quer ouvir uma coisa boa. E o que eu quero com essa palavra, com esse versículo, é encorajar você. É preparar você. Quando nós estamos em plena guerra, o que nós esperamos? O que um exército... A gente assiste muitos filmes de guerra do futuro, do passado. E o que aqueles soldados estão o tempo todo preparados? Eles estão esperando o tempo todo. Eles estão sempre em alerta, preparando para o próximo tiro, para a próxima investida. Eles estão sempre preparados. E a intenção dessa palavra é encorajar. A intenção dessa palavra é nos fazermos preparados. É fazer com que nós venhamos a achar que o mundo que depois dessa quarentena, que vai dar tudo bem e que vai acontecer um monte de coisa boa e que esquece, o mundo não será o mesmo. Isso aqui é o início de algumas coisas que vão vir, porque é a palavra de Deus. Agora, como eu e você estamos nos preparando, qual a força que nós estamos tirando disso? Estamos nos enfraquecendo ou estamos nos fortalecendo? Você acha que você vai ficar o tempo todo trancado na tua casa? Ou você acha que você vai ter que enfrentar o mundo? Vai ficar o tempo todo na tua casa, com a sua família embaixo das asas sua? Não. Nós vamos ter que enfrentar o mundo. Você vai ter que enfrentar o mundo. E posso dizer uma coisa? Guerra química vai além disso. Se eles quiserem, se o mundo quiser, se houver uma terceira guerra mundial, é guerra química. E é muito pior que isso. Agora, onde nós vamos nos amparar? Onde nós vamos nos guardar? Tua casa e a minha pode ser a primeira a ser atingida, meus queridos. Qual vai ser a nossa proteção durante isso tudo?
Lucas 22, 31 e 32. Quando eu li esse versículo, achei chocante. Quando eu vi uma pregação a respeito desse versículo, eu achei assim. Eu quero falar para você, meu querido, se você está revoltado com Deus, se você está colocando a culpa em Deus, se você está olhando para Deus falando, Deus não está me olhando, eu estou fazendo e Deus não está agindo, eu tenho sido fiel e Deus não está sendo fiel comigo, Deus se esqueceu de mim, eu quero falar para você, eu quero te confrontar agora, através da palavra. Lucas 22, 31 e 32 diz assim, de novo Pedrão aqui. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro, Deus, Jesus fala para Pedro, Pedro, coisas piores virão, Satanás veio até mim, porque ele tem que chegar até Deus e pedir, assim como fez com Jó. Ele chegou até Jesus e falou, olha, Satanás pediu para peneirar vocês. E o que Jesus responde? Eu não deixei? Não, Jesus fala, eu deixei. Você vai ser peneirado, vocês todos vão ser peneirados para testar a fé de vocês. A única coisa que Deus fala para Pedro é assim, olha, eu vou rogar por você. Eu não vou te abandonar nesse processo. Eu não vou te abandonar nesse processo, mas você vai ser peneirado. Vocês vão ser peneirados. E ele ainda fala assim, cuida apenas para que a tua fé não se desfaleça. Alô, querido, você está passando por um processo, você colocou a culpa em Deus, você está achando que Deus é culpado das coisas, não, nem Deus promoveu isso, não é nenhuma desgraça, é Deus que faz, Deus permite algumas coisas por um bem maior na minha e na sua vida. Ele não impediu os discípulos de serem peneirados, talvez você esteja passando por uma peneira como nós passamos. Talvez esse momento é um pequeno passar da peneira de Deus. E Jesus falou, eu vou deixar. Jesus falou, eu vou deixar. A única coisa, Pedro, é guarda a tua fé. Guarda a tua fé, continua crendo em mim, continua crendo, e não importa o que vocês vão passar, continua crendo em mim, porque vocês vão sair dessa muito melhor do que vocês já são, para poder influenciar os outros, para poder fortalecer os teus irmãos, porque nesse processo, vocês vão se converter de verdade. Agora eu e você estamos nos convertendo com o processo, ou estamos nos desconvertendo? Nós estamos crendo mais ou estamos largando mais a Deus? Ou estamos culpando Deus das coisas? Lá em Apocalipse 2:10, quando eu leio a carta de Deus, de Jesus para essa igreja, eu me emociono. Carta à igreja de Esmirna, a igreja de Esmirna. Apocalipse 2:10 fala assim, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Pastor da igreja de Esmirna recebe uma carta de Jesus. Jesus manda uma carta para cada uma e ele vem e fala, provavelmente, né? Nossa, Jesus mandou uma carta para nós, vai ser bênção, vamos ver o que ele vai mandar. Aí Jesus fala assim para eles, olha, pastor, olha povo de Esmirna, não temas as coisas que vocês têm que sofrer, vocês vão sofrer. É necessário que vocês sofram. O diabo ainda vai lançar vocês em prisões, ele vai lançar. Eu permiti. É tanto que Esmirna significa extraído por esmagamento. É o processo de amassar do azeite. Do fruto para sair o azeite. Ele fala só que, olha,
Eu não vou livrar vocês disso, eu vou estar junto com vocês nesse processo. Eu não vou livrar vocês desse processo, vai ser necessário vocês passarem por esse processo. O que eu prometo para vocês é que eu não vou largar vocês. Eu vou estar com vocês todos os dias. Eu vou estar fortalecendo vocês todos os dias. Nunca vou abandonar vocês nenhum dia. Eu só peço uma coisa para vocês. Sejam fiéis ao meu nome até a morte. Quantos de nós já nos desfalecemos? Talvez você não esteja com o armário tão cheio quanto antes. Talvez você já esteja desfalecendo. Talvez o seu trabalho, que agora estava começando, não deu certo. E você já está desfalecendo. Já está, de repente, colocando a culpa em Deus. Ou então entrando em confronto com Deus. Querendo provas para Deus. De bico com Deus. Querendo que Deus prove coisas para você. Deus não vai provar nada para você. Ele quer que você se mantenha fiel. Quem tem que se manter fiel sou eu e você, não é Deus. Porque Deus é fiel. Jesus só pede, ser fiel até a morte. Ser fiel. Passe pela prova. Passe pelo tempo. A prova, meu querido, não significa pecado. Os amigos de Jó quiseram achar pecado em Jó. Prova não significa pecado. Passar pela peneira não significa pecado. Os únicos que estavam com Jesus eram aqueles discípulos. Jesus não estava limpando eles do pecado. Jesus estava melhorando eles para o propósito, porque Deus tem um propósito em mim e você. Deus quer te melhorar, Deus quer te guardar. Muitas vezes nós nos sentimos entregues, nós estamos entregues, mas sabe o que Deus está fazendo? Deus está nos guardando, porque Ele está nos preservando. E por último, Romanos 8:28. Que nós conhecemos. A ação de Deus é invisível porque o agir dele vai além da nossa compreensão. Porque ele usa Satanás para os propósitos dele. E o 3 é porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não são quase todas, não são um pouco delas, são todas. Todas as coisas, tudo que acontece na vida do crente é uma conspiração a favor de Deus nas nossas vidas. Deus tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem o poder de fazer tudo na minha e na sua vida contribuir para o bem dEle. Para o nosso bem nele. Todas as coisas conspiram. Está passando por um momento difícil? Isso está conspirando para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Ah, mas eu estou em santidade. Mas como está o teu coração? Está questionando Deus? Está perguntando para Deus por que Ele está deixando acontecer as coisas? Agora que eu estava mais consagrado, é que Deus está permitindo? Não entre nessa de questionar a Deus. Apenas se submeta a Ele. Deus, Ele é soberano para extrair do mal uma bênção para nós. Porque nada fugiu do controle dEle. Sabe o que o diabo quer roubar? O diabo não quer roubar o teu emprego. O diabo não quer roubar a tua casa. O diabo não quer roubar a tua família. O diabo não quer roubar a tua saúde. Ele quer roubar a tua comunhão com Deus. Essas outras coisas são os meios que ele usa para roubar a tua comunhão com Deus. Somente isso. Ele quer fazer você sair do colo do Pai. Porque enquanto nós estamos no colo do Pai, pode acontecer qualquer coisa. Nós podemos estar sendo passados pela peneira, mas no colo do Pai nós nos sentimos guardados. Nós podemos estar sendo tratados por Deus, mas no colo do Pai nós continuamos nos sendo protegidos. No colo do Pai nós encontramos força para prosseguir. Satanás quer te tirar. Porque Deus, Ele não te prende ali. O teu livre-arbítrio é que vai deixar você ali até quando você quiser. Porque Deus não nos faz refém dele. Você é quem sai, eu e você é quem saímos de lá do colinho dele. E Satanás quer roubar a minha e a sua comunhão. Esse é o grande plano dele. É roubar a nossa comunhão com Deus.
Porque sem comunhão nós nos distanciamos de Deus. Sem comunhão nós nos questionamos. Sem comunhão nós achamos que criamos biquinho com Deus. Gente, quanto crente está perguntando para Deus as coisas? Quantos crentes estão inconformados com Deus? Você está inconformado com Deus? Imaginou então Ele com você? Imaginou então Ele com você? Você está achando que você vai chamar a atenção de Deus fazendo biquinho para Deus? Desculpa, Ele não vai. Ele é soberano. Você é só criação dele. Você esquece disso? No instalar de dedo, Deus pode fazer você ir. E aí? O jogo do diabo é fazer eu e você nos indispormos com Deus, contra Deus, igual ele fez. Você quer se indispor contra Deus? Não é em quem nós temos crido. Não é em que nós temos crido. É em quem nós estamos crendo. Nós temos que ter a capacidade de sermos trabalhados por Deus. Enquanto você não tiver a capacidade de ser trabalhado por Deus, você vai ser peneirado. Enquanto você não permitir que o teu coração seja moldado, enquanto você questionar Deus, enquanto você achar que Deus tem que fazer as coisas para mim e para você. Eu estava vindo no carro ontem, escutando, vim deixar o café para os meninos aqui da obra, e escutando uma igreja, falando que Deus estabeleceu num objeto a bênção. Gente, que Deus, como é que é, né? Deus estabeleceu, não, Deus determinou. Falei, ai meu Deus do céu, tem misericórdia. Deus não é nosso boneco, Deus não é mandante nosso, Deus não é nada disso. Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira como Ele quer. Ele só pede para mim e para você: guarda a tua fé. Continua crendo em mim. Continua acreditando que mesmo você não vendo, eu estou agindo. Continua crendo, porque só assim que eu vou te dar a coroa da vida. Nós estamos esperando respostas de Deus. Eu quero dizer para você que Deus talvez não dê resposta nenhuma para você. Ele só fala: creia nele. Faça igual Jó. A mulher fala para ele amaldiçoar Deus. Porque enquanto Deus deu os bens para eles, enquanto Deus foi bom para eles, enquanto Deus foi propício, a fé dela estava arraigada. A hora que Deus não era mais propício, amaldiçoa esse Deus e morre. Aí Jó fala: não, eu posso aceitar o bem porque não posso aceitar o mal. Deus deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E ele ainda fala: eu sei que o meu Redentor vive. Nosso Jesus vive. Você não vê? Nós não vemos. Nós não estamos olhando e conseguindo discernir o que Ele está fazendo, mas Ele está fazendo. Ele continua agindo, Ele continua trabalhando, Ele continua operando. Independente do que a minha e a sua visão consegue enxergar. Mas a nossa fé tem que crer, a nossa fé tem que estar pautada de que nós temos um Deus que é um Deus de caráter, um Deus que promete e cumpre, um Deus que fala e faz, um Deus que não nos abandona, um Deus que está sempre cuidando de nós. E não é Ele que traz o mal, Ele usa o mal a nosso favor. Ele usa o mal a nosso favor, não é Ele que traz o mal para nós. E assim como Deus parou José, deixando ele lá no Egito durante tantos anos, passando por tantas circunstâncias, e José continuou crendo. Quando ele achou que ele estaria livre, a mulher de Potifar vem e cria uma cilada para ele. Ele mais uma vez é encarcerado para não envergonhar o nome de Deus. E durante todo aquele tempo, Deus estava com José. Deus parou José para não perder José. Porque se Deus tivesse deixado José
com aquela característica que ele tinha, com aquela talvez arrogância, com aquela meninice dele, Deus ia perder ele. Então Deus pode estar te parando para não te perder. Deus pode estar te parando para não te perder, para não perder ele, para não te perder do lado dele. Porque ele continua querendo você. Ele continua nos querendo. Ele continua querendo trabalhar em mim e você, para que nós venhamos a ser propagadores das bênçãos dele, para que nós possamos ser homens e mulheres de fé, preparados para qualquer cenário que possa acontecer depois desse período e que virá. Porque o que eu quero dizer para você, meu querido, é que você vai passar por outras circunstâncias e você não vai entender, mas você vai ter que confiar. Nós vamos passar por outras situações piores. Nós não vamos entender, mas nós só temos que confiar. Feche seus olhos, curve sua cabeça onde você estiver na tua casa. Quero orar por você. Eu não sei qual o tamanho do medo, o tamanho dos temores, o tamanho da sua falta de fé. Não estou te condenando por isso, de jeito nenhum, somos humanos. Mas eu não sei o tamanho dos seus questionamentos com Deus, se você está de bico com Deus. Existem crentes que estão com o bico com Deus. Existem crentes que estão revoltados com Deus. Mas Deus, como isso? Mas Deus, eu estou fazendo tudo certo. E aí? Como é que o Senhor deixa acontecer isso? Deus está te preparando para ser melhor. Talvez você esteja sendo peneirado e não está entendendo e está doendo. Mas o Senhor continua com você. Ele está todos os dias com você. E o poder e a ação de Satanás não é maior do que o poder de Deus. Lembre-se, um anjo é o suficiente para poder aprisioná-lo. Quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, os nossos corações. Quero pedir, Senhor, que o Senhor pegue o coração de cada irmão, de cada um que está nos assistindo agora, Senhor. E que o Senhor, Pai, trabalhe, modele e molde segundo o Teu querer, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, não entender, mas para que nós possamos nos submeter ao Teu querer, à Tua vontade. Porque a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. A Tua palavra em Isaías diz que o Senhor nunca e jamais nos abandona. Antes os nossos nomes estão gravados na Tua mão. E o Senhor vê todos os dias. O Senhor se lembra de nós todo momento, todos os dias. Porque o Senhor é um Pai bom. Senhor, se existe dúvida no coração dos Teus filhos, se existe, Senhor, dúvida nos nossos corações, se existe, Senhor Jesus, Pai, questionamentos, se existe até afronta, muitas vezes nós afrontamos o Senhor e queremos ser respondidos, e queremos que o Senhor se rebaixe ao ponto de dar satisfação a nós, quando não é assim que o Senhor quer, quando a Tua palavra diz que nós só devemos crer, porque a base do nosso relacionamento com o Senhor é uma base de fé, é pautado na fé, é pautado naquilo que nós não vemos, mas naquilo que nós cremos, naquilo que o Senhor está fazendo e nós não vemos, Senhor. E nós sabemos que o Senhor continua trabalhando, Senhor. O que eu peço, Pai, é que o Senhor venha fortalecer cada coração, venha tirar, Senhor Jesus, tudo aquilo que está enegrecido, que está, Senhor, roubando a comunhão, que está, Senhor, trazendo questionamento, que está nos afastando da comunhão do Senhor, tudo aquilo que nos tirou do Teu colo, Senhor. Não nos deixa de mencionarmos a ação do inimigo maior do que a Tua ação, porque soberano é o Senhor, grandioso é o Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, guarda os corações, guarda as mentes, fortalece os Teus filhos, tira o medo, coloca fé, coloca coragem, coloca, Senhor, ação, coloca, Senhor Jesus, Pai, disposição, e coloca, Senhor, em nome de Jesus, o preparar, Senhor, para um tempo onde nós sabemos que não será fácil, mas onde o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, assim como o Senhor fez com Pedro, assim como o Senhor fez com seus discípulos, assim como o Senhor fez em Esmirna. O Senhor falou: guarda a tua fé, ser fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida. Nós queremos a coroa da vida, Senhor. Guarda os nossos corações e que nós venhamos a manter a nossa fé somente no Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
palavra tremenda. Que palavra tremenda. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Queridos, eu queria somente dar um recado. Nós, graças ao Senhor, nós estamos abertos como um ponto de arrecadação de alimentos para a nossa comunidade. E a misericórdia do Senhor tem nos alcançado, tem chegado, né, alguns alimentos já. Precisamos de muito mais, né? Então, se você sentir no teu coração, nós estamos abertos todos os dias das 10 às 6 da tarde, né? Tá faltando óleo, café, tá faltando bastante coisinha, né? Temos bastante açúcar, arroz, feijão, mas tá faltando bastante coisa. A cesta básica para nossas famílias, para as famílias da Rema que estão necessitando, graças ao Senhor, já está sendo suprida, né? A pastora Deusira, que é a líder da assistência social, ela está fazendo um bom trabalho em relação a isso. As pessoas têm trazido, então já está sendo suprido. Agora nós estamos indo além, nós estamos indo um pouquinho além. Nós estamos vendo se nós conseguimos atender algumas pessoas, algumas famílias da nossa comunidade. Então, se você puder trazer aí algum alimento, tá? Nós estamos abertos, tá bom? E eu queria agradecer você que ceiou conosco, você que deu importância para a ceia, você que das 10 horas em ponto, né, está aí cultuando conosco, ceiamos juntos, foi algo maravilhoso, muito obrigado por isso, parabéns pela tua prontidão, parabéns pela obediência, parabéns pelo teu amor, tá? Você que participou das reuniões que tivemos recentemente sobre os dízimos e ofertas, eu sei que isso já está sendo trabalhado e tratado conosco, com vocês. A conta já está no vídeo, né? A conta, o CNPJ da igreja, enfim, tá bom? E quero agradecer também aos irmãos que têm orado por nós, que estamos todos os dias aqui atendendo a comunidade, orando, aconselhando, acolhendo, né? O governo entendeu que a igreja ela é essencial, né? Então nós estamos abertos todos os dias, atendendo aqueles que realmente têm gritado, têm estado sem rumo, sem direção. Então você que está orando por mim, está orando pela equipe que tem trabalhado no atendimento, até na construção mesmo, eu quero te agradecer por isso, tá? O que nós menos precisamos é de julgamento e apontamento. Mas se você puder orar por nós, para que o Senhor continue guardando nossas vidas, eu agradeço a você. Muito obrigado, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, sobre você, levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém? Shalom Adonai, até quinta-feira, em nome de Jesus. E quarta-feira, o nosso grupo familiar na sua casa. Amém? Deus abençoe vocês. Sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que sou falho e que meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta. Os homens fortes, como eu, a gente podia tirar o vaso de novo. Sem acidente dessa vez, né? Quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e
em o meu coração. Minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim?